maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao Macumba-se Podcast, o espaço onde fé, força e feminilidade caminham juntas. Eu sou Mila de Oxum, Ielorixá e mentora de mulheres, e acima de tudo uma mulher que acredita no poder de se reconectar com quem se é de verdade. Eu sou a Tamara Tchapanã e estarei aqui com vocês em todos os episódios. Eu estou aqui para somar, para trazer o meu olhar, as minhas vivências e ter trocas maravilhosas com essa mulher incrível que é a Mila. E agora, juntas, vamos fazer desse podcast um ponto de luz, acolhimento e transformação. Porque quando duas mulheres se unem com verdade e espiritualidade, ninguém segura. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar de uma coisa que acontece muitas vezes, mas a gente não fala tanto sobre isso, que é quando a gente para de se reconectar com nós mesmas, quando a gente se vê em uma situação onde a gente não entende por que deixou de fazer algumas coisas, a gente já não sabe do que a gente gosta, a gente se sente perdida. E isso acontece por alguns motivos. Na maioria das vezes que isso acontece é quando a gente passa por situações de extrema diferença da nossa vivência normal. Como, por exemplo, quando a gente vira mãe, quando a gente casa ou a gente termina um relacionamento, né? Quando a gente sai da nossa rotina, aquela coisa, e acontece uma situação mais forte, é onde mais acontece esse tipo de coisa. Como, por exemplo, né? Quando eu passei pela minha maternidade, eu tive a Lolô. Logo que ela fez 1 ano, parece que as coisas fizeram um boom, sabe? Eu comecei a perceber que eu já não era a mesma Tamara de antes de engravidar, eu já não era a mesma Tamara de depois de ter a Lolô, né? Tudo mudou e eu já não sabia mais quem eu era, né? E aí foi onde eu percebi, não, eu preciso organizar essa situação, né? E eu acredito que todas nós passamos por isso em algum momento da vida, né, Mila? Com certeza. E a gente resolveu trazer esse assunto para vocês, porque a gente consegue identificar muito isso nos nossos atendimentos. De como vocês muitas vezes se sentem perdidas e vocês se culpam por isso e vocês não conseguem mais se reconectar, se encontrar com vocês mesmas. E isso eu quero que vocês entendam que a gente já passou, como a mãe Tamara falou. Eu já passei. A primeira vez que eu passei por isso foi quando eu ganhei o Miguel, quando eu tive o Miguel, que é o meu filho mais velho. Eu demorei 1 ano, mais ou menos, para eu me ver como mulher novamente, porque depois que ele nasceu, eu só me via como mãe. Então, tudo era para ele. Eu não conseguia mais pensar, por exemplo, porque como eu fui mãe solteira, eu não conseguia mais me ver em um relacionamento. Eu não conseguia mais me ver chamando a atenção de um homem, porque eu só me via realmente como mãe. Então, isso foi bem sério para mim, porque eu já tinha visto outras situações em relação a isso, mas eu não sabia como era sentir isso de verdade. Então, e foi muito importante para mim ter a espiritualidade, ter a ajuda da religião, porque me ajudou a eu conseguir separar as coisas. Aí eu consegui entender que, mesmo eu sendo mãe, eu continuava sendo mulher, né? Então, isso realmente foi um ponto muito transformador, inclusive, para eu estar aqui hoje. Eu passei por situação parecida, assim, eu tive 2 episódios onde isso aconteceram, claro que de forma bem diferente, assim, até pelas questões. Mas quando eu tive a Lolô foi a mesma coisa, tipo, tive o nenê, foquei naquela questão de ser mãe, e daí, quando eu tive a Lorena, né, logo em seguida ela teve a função lá da meningite, e daí da meningite já desencadeou todo um resto, né, que nos acompanha até hoje ali das deficiências dela. Então, por 1 ano, eu basicamente vivi pra Lolô e trabalhar. E aí, logo em seguida disso, eu passei por uma separação, em seguida de 1 aninho dela, e aí eu percebi que, tipo assim, tá, por que eu não faço mais as minhas maquiagens? Era uma coisa que eu amava fazer e que eu fui deixando de lado, tipo assim, em vez de ali passar um batom, um rímel, alguma coisa, eu focava em, será que a Lorena tá com a roupa limpa? Será que a meia tá combinando com o sapato? Sabe? Umas coisas bem assim, mas tudo focado na Lorena, sabe? Às vezes ela tava linda, parecia uma princesinha. E quando eu olhava pra mim, eu ia tirar uma foto, assim, da gente junto, meu Deus, eu tava com o cabelo lá em cima, uma roupa nada a ver, tipo, eram umas coisas, assim, que era mínima, sabe? Se eu tivesse, tipo,
passado um óleozinho, um creminho, sabe? Mas a gente foca tanto, às vezes, em outras coisas, que nem eu focava muito. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso sustentar minha filha. E daí era aqueles gastos, né, extra, assim, que a gente não espera no começo de uma maternidade, com todas as consultas, né, que ela tinha. Então, eu fui me deixando de lado. E quando eu percebi isso, a minha vida fez um boom, assim. E aí, eu... Tá louca. Fui lá, comprei muitas maquiagens de uma amiga minha, né? Ela tinha uma lojinha e daí eu comprei muitas delas, assim, e comecei a fazer. Todo dia eu fazia uma ou até duas maquiagens diferentes, porque a Lolo, mesmo com todas as coisas dela, ela era muito tranquila, né? Então eu conseguia fazer isso, tipo, eu ia fazer um stories, eu ia fazer uma live, eu me maquiava, fazia uma baita maquiagem, dentro do que eu sabia, né, gente? Não vamos... Pra fazer uma live, pra fazer um stories, ou às vezes só pra passar o dia mesmo, sabe? E eu me negava a ir na esquina ou no portão atender ali algum motoboy, alguma coisa que chegou, sem ter me organizado antes, sabe? E isso fez um bem incrível pra mim. Porque esse bem que me fez, assim, que mudou, que deu esse up na minha vida, refletiu na Lorena, né? Em como eu tava melhor e passando essa energia pra ela, para as minhas clientes também. Eu trouxe isso pro meu atendimento, pra elas se cuidarem, pra elas se amarem, sabe? E dei até dicas de maquiagem na época, de hidratação, de cuidados, assim, sabe? E fez muita diferença, porque não só mulheres, mas principalmente mulheres precisam desse cuidado. E eu acho que é muito importante que vocês entendam que passar por esse processo é normal. Mas que também é importante que vocês prestem atenção em vocês mesmas e não ignorem, porque isso faz diferença, como a mãe Tamara falou, até no nosso... em como ser mãe, porque chega um momento que a gente se perde tanto da gente, que a gente acaba se frustrando até mesmo como mãe, porque a gente não consegue mais ser nós mesmas, e isso acaba passando até energia para eles. Então, tentem sempre parar para pensar, bom, mas por que isso aconteceu? Por que eu tô assim? Por que eu parei de cuidar do meu cabelo? Por que eu parei de pintar as unhas? Porque a gente sabe que isso acontece, né? Eu sou muito vaidosa para muita coisa, mas eu me lembro que tinha uma coisa que me chamou muita atenção na situação do Miguel. Que qualquer coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que sair, a primeira coisa que eu fazia era um coque. Eu não penteava mais cabelo. Eu não me importava. Não, eu não me importava mais. Não, era o coque, era o mais rápido que eu tinha. E eu já não me importava mais com isso. Só que isso afeta muito a nossa autoestima, em como a gente está se vendo. Então, assim, é uma coisa normal de se acontecer, mas é importante que em algum momento a gente consiga voltar para nós mesmas. Né, que é o ponto que a gente está falando aqui hoje. Exatamente. A gente usou muito a questão da maternidade, porque foram pontos que aconteceram com a gente, né? Então, onde a gente tem mais propriedade para falar. Mas eu tenho exemplo também de uma filha de santo minha, que ela teve uma infância bem complicada, sabe? Em todos os aspectos, assim, que vocês podem imaginar. Então, quando ela atingiu uma certa idade, né? Eu fui ajudando ela ali com ritual, com axé, enfim, a gente se ajudava muito, né? E aí, ela entrou num foco que ela queria ser alguém, sabe? Por conta de tudo que ela passou na infância dela, o foco dela era estudar, ter um trabalho, ter um cargo, sabe? Um nome. Então, o foco dela era esse. Claro, ela continuava se cuidando, se arrumando, mas ela se desfocou da questão mulher e de viver, sabe? Então, tipo assim, ela não via mais, tipo, ai, nossa, aquele rapaz é bonito, ele tá me olhando, sabe? Vou sair pra passear, pra tomar um drink, alguma coisa assim. Ela focou muito na questão estudo e carreira dela. E aí, dentro disso ali, por conta da vivência que ela tinha com essa pessoa, ela acabou entrando num relacionamento. E já faziam anos já que eles estavam juntos, tudo tranquilo. Só que quando aconteceu dela alcançar o que ela tanto queria, parece que tudo mudou pra ela, assim, e daí ela achou que não gostava mais dele, né? Que ela precisava viver uma coisa diferente e depois não era bem aquilo que ela queria, né? Mas por quê? Porque como ela passou aquele tempo focada na função carreira dela, ela esqueceu de viver e de continuar vivendo nesse período, né? Então existem não só o fator maternidade ou relacionamentos, como o fator também que às vezes tu foca demais em uma coisa e esquece que tu é
todas as outras juntas e que tu pode ter um pouquinho de cada uma durante o teu dia a dia. Não só pode, mas deve, né? A gente não pode se limitar a ser uma só um lado. A gente tem vários lados. A gente tem a mulher, ela consegue ter isso, né? Eu acho que é um poder nosso, de verdade. Então a gente consegue ser mãe, a gente consegue ser profissional, a gente tem e precisa continuar sendo uma mulher, a gente precisa continuar respeitando e os nossos desejos, as nossas vontades, porque nós somos pessoas únicas. E lógico que a gente vai ter vontades e a gente não pode se culpar por isso. E eu vejo que muitas de vocês acabam, sim, se culpando por isso. Por exemplo, não, eu não posso sair para me divertir, eu não posso ir num barzinho, porque eu tenho meu filho, eu preciso cuidar do meu filho. Mas é importante que vocês tenham esses momentos para vocês mesmas, justamente para cuidar melhor dos filhos de vocês. Porque senão a gente acaba vivendo no estresse e a gente passa para os nossos filhos, né? Então, assim, para mim, eu tive esse processo com o Miguel, depois eu tive de novo com um relacionamento abusivo, que também me tirou muito de mim mesma, porque a gente vai se anulando para agradar o outro, a gente vai deixando de ser quem a gente é, para que o outro nos ame, porque a gente acaba entendendo que a gente precisa disso, e não é assim. Né? Só que só depois, infelizmente, que eu passei por isso que eu entendi isso. Mas que bom, foi aprendizado, foram traumas que eu carrego até hoje, não posso negar, né? Mas também me ajudaram para que hoje eu consiga identificar quando eu estou perto de momentos assim novamente, porque eu não vou dizer que eu não passo. É como eu digo para vocês, todo mundo tem dias que a gente não tá tão bem. E tá tudo certo, porque é normal. Nem todos os nossos dias vão ser perfeitos, né? Mas a gente precisa viver e passar o processo, que é o importante. E dentro da parte religiosa, muitos rituais que a gente realiza vai ajudar vocês nessa busca, nessa melhora, em passar por isso. A gente realiza os rituais com pombagiras, né? Muitos desses, inclusive, a gente realiza gratuito, que são aqueles rituais que vai te ajudar na autoestima, na tua autoconfiança, na tua sensualidade. E vocês precisam entender que, por exemplo, a sensualidade não quer dizer que seja sensualidade para chamar a atenção de um homem. É a sensualidade para vocês mesmos se verem assim, vocês se sentirem sensuais, vocês se sentirem sexy. Então, é importante isso. E a gente faz muito gratuito. Né, mãe Tamara? Exatamente. E além desses gratuitos com as pombagiras, né, que a gente costuma fazer, porque a pombagira é essa essência, né? É o poder, é a sedução, é a atração, essa coisa mais tcharam que vocês sabem. Porque é difícil alguma de vocês que não participou ainda, né, de um ritual de pombagira nosso. Mas eu gosto muito de lembrar, né, porque eu fiz muito isso. Os ritual com as mães, né? Ritual com Oxum, com Iemanjá, com a mãe Ansã, com o povo cigano, né? São rituais que a gente trabalha ali na linha da Umbanda e que eles são tão incríveis, assim, tem uma eficácia, assim, que eu tenho muito o que dizer sobre isso, porque foi muito que eu trabalhei, né? Porque eu queria me reencontrar, eu queria me achar de novo, mas eu não queria... Eu não estava pronta ainda para pular para a parte de relacionamentos, de ter contato, assim, com outras pessoas nessas questões, né? Então, eu queria ficar bem, para conseguir trabalhar bem, para conseguir ser uma boa mãe e me sentir bem, assim, no dia a dia. Então, tinha um axé que eu fazia muito, que é um axé do espelho com a mãe Oxum. É um axé incrível, sabe? E faz muito bem para vocês em todos os ângulos, assim. E mesmo que não seja, assim, tipo, pra vocês ficarem mais sensuais, aquela coisa toda, dá uma diferença nisso também, sabe? Porque quando a gente se sente bem por dentro, a gente tá se amando, a gente tá se gostando, tudo flui. Tudo flui ao nosso favor, tudo fica mais prazeroso, tudo fica mais fácil. Parece que as dificuldades vão fugindo, assim, sabe? Porque a gente tá se sentindo bem, então a gente tá de boa com a gente, com o universo, com o mundo, com tudo. E é muito grandioso. Os banhos também. Muito importante a gente falar disso. Tem cada banho, assim, ó, e que é fácil de vocês estarem fazendo ali no dia a dia, né? Como, por exemplo, o cigano, que a senhora gosta muito. Com certeza. E eu só vou fazer uma observação, tá?
A Oxum, todas sabem, né? A gente fala muito sobre Oxum ser o orixá do amor, né? Mas é bom que vocês sempre lembrem que é o orixá do amor próprio, tá? Então, por isso que ela ajuda tanto nessa parte da gente se reconectar com a gente, da gente conseguir nos olhar melhor, né? Mas voltando ao que a mãe Tamara falou sobre o banho cigano, bom, eu sou uma grande admiradora de banhos, porque eu acho que os banhos facilitam muito, porque muitas coisas a gente tem em casa mesmo. Então a gente não precisa estar comprando, porque o banho ele simplifica muito as coisas. Mas particularmente eu gosto muito do banho cigano, porque ele é um banho que além de ajudar com autoestima, ele ajuda no ânimo da gente e ele ajuda muito para que a gente consiga se olhar melhor. Né? Até porque o povo cigano ele é o povo da alegria, né? As mulheres são alegres, as mulheres têm um amor próprio muito grande, então eu gosto muito e ele é delicioso. A gente vai passar a receita aqui ou vamos passar a receita aqui e depois a gente coloca também na descrição. Ótimo. Né? Vamos lá. Banhozinho cigano prático e muito fácil de fazer, tá? Vocês têm que colher na rua, assim, ou comprar, enfim, como fica melhor pra vocês. 3 tipos de flores, tá? Ah, mas tem um tipo específico? Não. Pode ser rosa, pode ser flor do campo, pode ser crisântemo, enfim, qualquer flor ali que for do acesso de vocês, de preferência colorido, sabe? Tudo que for mais colorido, mais vivo, mais vibrante, vocês podem estar colocando. Então, as flores, o glitter, cravo, canela, frutas, vocês podem estar pegando, por exemplo, maçã, damasco, essas frutas que a gente acha mais desidratadas, sabe? Sim. E vocês põem a ferver tudo junto, dá uma esmaceradinha ali nas florzinhas e deixa ficar na temperatura que vocês gostam. Normalmente, a gente faz ali questão de 1 litro, né? Do banho, Sim. assim, questão de quantidade, vocês põem mel, tá? Quantidade de mel, pega uma colher de sopa, assim, põe 7 colherzinhas de mel. O perfume, 7 borrifadinhas ou 7 golinhos ali, dependendo de como for o perfume de vocês. Põe tudo a ferver, depois deixa esfriar ali, ficar numa temperatura que vocês gostam. E vocês vão derramar sempre do pescoço para baixo, tá? E um passo muito importante, dentro de uma bacia. Dentro da bacia, porque vocês precisam despachar esse banho depois em um verde, tá? Então ele não pode sair pelo ralo normal, tá, gente? E isso é para todos os banhos. Ai, mãe, vocês gostam muito do banho de açúcar, né? Banho de açúcar, inclusive, não pode sair pelo ralo. Vocês têm que colocar uma bacia, tomar o banho dentro da bacia e depois despachar no verde. O que seria verde? Um gramado, uma árvore. Eu sei que muitas de vocês moram em apartamento e tal. Então, procura o mais próximo que vocês tiver de grama, de verde, vocês despachem lá os banhos. Então, recapitulando. Pega a velhinha, acende ali dentro do banheiro, montou o teu banho, ficou na temperatura que tu quer, pega uma bacia, um balde, enfim, entra pra dentro, derrama esse banho do pescoço pra baixo. O que tu vai falar enquanto tu faz esse banho? Vai pedir que eles te tirem tudo que há de ruim, mal olhado, prega rogado, feitiçaria, enfim, tá? E peçam para que o povo cigano te tragam boas energias, alegria, ânimo, né? Traz felicidade para ti, te tragam tudo que é da essência deles, tá? Que eles podem estar te proporcionando e que sempre tirem tudo que há de ruim. Enquanto isso, vocês vão derramando esse banho, né, do pescoço para baixo. E após vocês despacharem esse banho, que daí vocês apagam aquela velinha que foi acesa lá no início. E é importante que vocês fiquem pelo menos 24 horas com aquele banho no corpo, no mínimo 12, sabe? Para curtir, para penetrar em vocês, sabe? Para vocês sentirem essa coisa toda, mas o efeito dura muito mais que 24 horas. Com certeza. Então, realmente é um dos meus banhos preferidos. Banho de Oxum também, logicamente. Amo. É maravilhoso. E a gente vai deixar não só a receita desse banho na descrição, a gente vai colocar banho de Oxum, banho de pombagira, a gente pode deixar na descrição também. Ai, banho de Yansan. Banho de Yansan também, porque a mãe Tamara, ela já teve essa reação, porque ela ama o banho de Yansan, entendeu? Então, é um dos melhores. Né? E eu, como sou bem da minha mãe, eu amo o banho de Oxum, que eu sou bem da minha mãe mesmo, como vocês podem perceber. Então, eu amo, mas a gente vai deixar tudo na descrição, porque vai ajudar bastante vocês. E a mãe Tamara falou sobre o espelho. E tem uma técnica que é muito legal, que é do espelho.
E essa técnica eu aprendi com uma pombagira, para ajudar na nossa autoestima. Porque o que acontece? A nossa mente, ela trabalha muito com o que a gente escuta e o que a gente vê. Mesmo que a gente ache, muitas vezes, que não está prestando atenção no que a gente está lendo, a gente está. O inconsciente está prestando atenção, né? Então, tem várias técnicas que ajudam muito. E a do espelho me ajudou bastante. E ela é simples. É tu acordar todo dia, tu se olhar no espelho e tu se elogiar. Pode ser assim, com 3 frases já, e a gente vai deixar algumas dicas para vocês na descrição. Então, assim, esse episódio vai ter bastante coisa para vocês em relação a isso, né? Então, a gente pode dizer, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz. Todos os dias, assim que tu acorda, tu vai no espelho, tu se olha e fala isso. Pode parecer, de primeiro momento, uma besteira, porque muitas pessoas acham, mas não é. Vocês têm que lembrar sempre que o nosso pensamento, o nosso inconsciente, ele manda muito mais nas nossas atitudes diárias e pensamentos do que a gente acha. Inclusive, fazer uma observação em relação ao inconsciente. Vocês têm muitas dúvidas em relação a sonhos. Por exemplo, mãe, eu fiz o trabalho pro fulaninho, mas eu não paro de sonhar com ele. Não é por causa do trabalho, é porque tu passa grande parte do teu dia pensando nele. E então o inconsciente ele tá respondendo isso lá no teu sonho. Mãe, eu encontrei uma pessoa que eu nunca tinha visto hoje e sonhei com ele. Exatamente, é porque tu encontrou. Às vezes tu nem prestou atenção direito nessa pessoa, mas o teu inconsciente sim. Então tem muito disso. Às vezes nem tudo vem da parte espiritual, mas sim do nosso inconsciente. E quando a gente consegue combinar os resultados espirituais, a parte da religião, com a nossa inconsciência ou consciência sobre pensamentos e atitudes, é a combinação perfeita. Então, por isso que a gente acaba trazendo muito isso dentro do nosso atendimento. Porque não adianta só ter um lado, mas isso a gente vai trazer em outro episódio mais detalhado aí, que eu já estou antecipando coisas. E é importante lembrar também que o inconsciente, ele tenta sabotar a gente de diversas formas. E às vezes, tipo assim, ai, mas eu tô bem, eu tô pra frente, tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Mas de repente, dá um desânimo, tu não quer mais, deu alguma coisa errada, daí aquilo ali já é um motivo pra tu parar com tudo. E isso é o teu inconsciente tentando te sabotar. Ele tem isso insuportável de chato de ficar tentando sabotar a gente, principalmente quando a gente tá com tudo ali pra fluir, sabe? Eu entendo e gosto que vocês entendam, né? Que nem todos os dias vocês precisam dar conta de tudo. Até porque, como a gente falou, a gente tem que ser mulher, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser tudo numa vez só, né? Mas vocês têm que entender que algumas coisas podem ficar para amanhã, algumas coisas podem ficar debaixo do tapete e não tem problema. Por exemplo, hoje tu limpou toda a casa, mas não dobrou a roupa. Usei um exemplo meu, eu faço muito isso. Empurrar a roupa para outro dia, sabe? E tá tudo bem. Amanhã tu dobra a roupa, e se tu não dobrar amanhã também tá tudo bem, sabe? O importante é vocês priorizarem pontos principais, que é o quê? Tu acordar, fazer o teu mantra ali na frente do espelho, ou pro céu ali, enfim, agradecendo o universo, a espiritualidade por estar viva, por respirar. Isso é uma prioridade, porque isso vai te deixar bem num restante do dia. O que é prioridade? Teu filho se alimentar, caso tu tenha, ele ir pra escola, ponto. Tu fazer o teu trabalho bem feito, dar o teu melhor naquele dia, mas não foi tão bom. Era o melhor que tu tinha hoje, então tá ótimo, entendeu? Não se cobrar tanto e não ficar se criticando tanto. Se criticar é bom às vezes, mas fazer isso com frequência pode dar força pro teu inconsciente te colocar cada vez mais para baixo, sabe? Então, colocar ali, ó, eu preciso fazer isso hoje, se tu não conseguir, tá tudo bem, sabe? Não se cobrar, não se punir, entender que ser várias coisas durante o dia e ao mesmo tempo exige que tu se respeite, que tu se compreenda, se entenda e se acolha quando tu não conseguir fazer tudo. Isso muda muito também no decorrer dos dias. É um detalhe que serve muito para mim, porque eu me cobro demais. Eu sempre fui assim. Então, eu tive que aprender
Depois que eu comecei a atender, aqui eu não, com certeza não conseguiria dar conta de tudo. Mas eu já tinha isso antes, mas eu me culpava muito. Então, isso ficava um peso muito grande nos meus... Tipo, eu tenho que conseguir isso. E a minha história pessoal, muitas de vocês já me acompanham há um tempo, né? Mas eu tenho 2 filhos, o Miguel de 14 anos e a Ana de 11. E mãe carreira solo desde sempre. Então, aí eu sempre me cobrava que eu tinha que ser mãe, dona de casa, profissional, tudo eu tinha que conseguir, né? Por que que eu não podia conseguir? E aí, depois que começou os atendimentos, hoje eu não tenho uma noção exata de quantas de vocês eu atendo mensalmente. Só que é bastante gente. E isso, o que chega até mim, porque tem muitas que não conseguem falar comigo, mas tem as meninas auxiliando. E por isso hoje a gente tem as secretárias. Porque, e isso, inclusive, eu agradeço demais elas, porque se não fossem elas, a gente não conseguiria atender tantas de vocês. Mas hoje eu sou mais tranquila. E vocês me perguntam muito isso lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Como eu dou conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo. Mas isso é uma ilusão de vocês. Eu não dou conta de tudo. Aliás, tem vezes que eu não dou conta nem da metade do dia, sabe? Porque não dá, eu não consigo. E tá tudo bem. É tipo assim, varrer por baixo do tapete e no outro dia eu continuo, sabe? Tem dias que, por exemplo, o meu closet tá extremamente bagunçado. Eu sempre sonhei... Não, primeiro que eu sempre quis ter um closet, eu achava um máximo. E o meu closet hoje é praticamente o tamanho de um quarto ali de cama de solteiro. E às vezes ele tá virado em roupa. Em roupa. Roupa guardada? Não, roupa jogada mesmo, porque eu não consegui organizar. Não consegui. Porque às vezes, quando a gente olha, a gente pensa que são coisas que são rápidas de fazer, mas não são. Não são rápidas. E tá tudo bem. Hoje, por exemplo, vai ser um dia que, como a gente está gravando, eu vou chegar em casa e minha casa provavelmente vai estar virada numa zona. Gente, eu tenho 9 gatos, né? Dentro de casa. Além de 2, eu tenho 9 gatos. Quem tem gato sabe que gato, ele assim, ó, eles são ótimos, maravilhosos, mas eles aprontam horrores. Então, com certeza vai estar, e tá tudo bem, porque hoje eu estou fazendo uma outra coisa que eu precisava fazer, que era fazer esses podcasts para vocês, né? E para nós, porque vocês não achem que isso que a gente está falando, esse bate-papo que a gente está fazendo para vocês, vocês não achem que não nos ajuda também, porque acaba fazendo a gente parar para pensar em muita coisa depois, né? Então, com certeza, eu não dou conta de tudo e nunca darei conta de tudo. E tá tudo bem. Mas até eu chegar nesse tudo bem, foi bem difícil. Eu me cobro demais. Tem pessoas que às vezes me mandam mensagem no dia, eu vou responder 2 dias depois, porque eu só respondi pra ela mentalmente, eu esqueci de responder ela. Eu faço isso com tanta frequência. E tipo, não é por maldade, não é porque eu não queria responder, não, eu esqueci mesmo, eu respondi mentalmente na hora que eu recebi a mensagem, mas eu esqueci de responder lá, né, porque eu estava atendendo, porque eu estava fazendo outra coisa, e acaba, né, fora as vezes que eu penso assim, eu tenho que mandar mensagem pro fulano. Abro o meu WhatsApp pra quem tinha que mandar mensagem mesmo. Eu faço muito assim, ó, tipo, eu vou mandar mensagem pro fulano. E daí eu abri o celular, fiz 1001 coisas e não mandei a mensagem. Aí daqui uns dias ou daqui um tempo eu vou lá e vou pensando, não, eu vou xingar o fulano, né? Porque o fulano não me respondeu até agora. Aí quando eu abro a conversa com a pessoa, eu não mandei a mensagem ainda. Não, tu faz isso comigo, né? Comigo, eu faço muito isso. Tipo, às vezes a gente se fala, geralmente a gente se fala todos os dias, mas às vezes ela some por uns 2 dias, assim. E eu já fico preocupada, achando que aconteceu alguma coisa com ela, com a Lorena, né, a minha filhada. E eu penso, tá tudo bem, tá viva, aconteceu alguma coisa. Ai, Dina, desculpa, eu achei que tu tinha respondido. Daí ela deixa lá escrita a mensagem, mas ela só esqueceu de botar, né, enviar, né. Eu faço isso muito, assim, ó. Então, assim, é tudo... Eu quero que vocês entendam que não é tudo perfeito. É tudo perfeito só na vida de Instagram, entendeu? E vocês não vão deixar de ser mulheres maravilhosas, vocês não vão deixar de ser mulheres capazes por causa disso. E falando em Instagram, eu acho que é bem legal a gente trazer para esse assunto a questão estética. Porque hoje a gente vê no Instagram como se não existisse mais mulheres com reais. defeitos.
todo mundo é perfeito. Nenhuma mulher mais tem estria, celulite. Toda mulher faz academia. Toda mulher faz meditação quando acorda. Todo mundo acorda às 7 horas da manhã, inclusive, né? Então, tem um dia super produtivo, faz dieta, né? Gente, é mentira isso, tá? Isso é uma vida de rede social. E vocês têm que entender que quando a gente posta alguma coisa, inclusive vocês, a gente está postando 1 minuto de um dia de 24 horas. Então, a gente não pode concluir a vida de uma pessoa por 1 minuto. E a gente também tem que entender que a gente posta o que a gente quer mostrar, né? Então, a questão estética pega muito. Pega muito. E eu tenho exemplos, tipo assim, ó, muito de mim, tá? Eu tô sempre na correria, como vocês sabem, eu tenho a Lolô. E aí, ela tem a função, tem as terapia, tem a escola especial, aí tem que fazer o estímulo em casa. Então, assim, é muita coisa. E fora isso, ainda tem que estar atendendo vocês, eu tenho que cuidar dos meus secretários, eu tenho os meus filhos de santo, eu tenho a terreira. Então, tipo assim, é muita coisa. Então, assim, ó, às vezes, eu acordei 5 horas da manhã, isso acontece com muita frequência, tá? Acordei 5 horas da manhã, enfiei a primeira roupa que eu achei pela frente, joguei o cabelo pra cima e comecei as coisas de casa. Aí a Lorena acorda, eu dou café pra ela e assim vai, assim vai. Aí quando é umas 11 horas que eu começo a arrumar a Lorena pra ir pra escola, eu dou uma ajeitadinha na minha cara, aí eu apareço pra vocês. Aí vai parecer que eu acordei daquele jeito, ajeitadinha, quando eu não apareço pra vocês todo daquele jeito, né? Revirada. E daí, tipo assim, ó, vocês vão pensar, tipo, como é que a mãe consegue, né? Essa hora ela tá arrumada, tá daquele jeito, e ainda vai levar a Lolô pra escola. Mas eu tava toda descabelada, com tudo pra cima, revirado, o dia inteiro. Ali eu recém tinha me arrumado, só pra parecer pra vocês um pouquinho mais apresentável. Quando eu consigo fazer isso? Porque vocês sabem que com frequência eu apareço toda daquele jeito, né? Então, assim, se basear em coisas que vocês verem ali nos stories, que muitas vezes a pessoa gravou várias vezes, né? Saiu de um lado pro outro pra conseguir falar pra vocês de uma forma legal. Vocês se basearem e se espelharem nisso pra vida real de vocês, prejudica muito vocês. Vocês começam a se frustrar, começam a achar que o fulano é melhor, que tu não consegue fazer igual. E não é, tipo, não é assim na realidade, né? Então, assim, dar o melhor, mas entender, tipo, se inspirar às vezes, né, naquela pessoa e tal, tudo mais, mas entender que tu não tem que ser igual ou melhor, tu tem que ser melhor do que tu foi ontem, sabe? Tu tem que ser melhor pra ti mesma, porque aquilo vai te fazer bem, sabe? E não se comparar com a vida da pessoa, do fulaninho, ou até do teu vizinho, enfim, se compara com o que tu foi ontem. Tu quer ser melhor? Seja melhor do que tu foi ontem, do que tu era alguns anos atrás, né? O que tu quer fazer diferente, mas tudo dentro do que vai te beneficiar e beneficiar teus filhos, enfim, pessoas que tu gostaria que se beneficiasse junto, mas não ficar se comparando com qualquer outro, porque nunca é exatamente aquilo que tu vê. Aliás, na grande maioria das vezes não é, né? Então, a internet, ela nos trouxe, com certeza, muita coisa boa, mas também trouxe muito essa ilusão, né? E a gente tem que cuidar muito psicologicamente, porque realmente a gente acaba acreditando muito, porque lembrem, o inconsciente, a gente acredita muito no que a gente está vendo. Então, e vocês acabam sim tendo essa questão de se culparem de não ter a vida de Instagram. Gente, não se culpem. Vocês têm uma vida normal, né, dentro da realidade de vocês. Como eu disse, vocês não deixam de ser mulheres maravilhosas, capazes por conta disso, tá? Toda mulher tem celulite e estria, tá? Tá tudo certo, tá tudo dentro do normal, né? É que nem eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, ganhei os 2 com cesárea. Aí agora eu, por exemplo, ir lá, editar uma foto e tirar a cicatriz da cesárea. Não tem porquê. É a realidade. Isso é um ponto muito importante, né? Hoje em dia, as edições, os filtros estão aí. E aí, tipo assim, ó, tu olha, nossa, mas que loiro lindo, vamos supor, né? Mas tem um filtro ali, entendeu? Teve uma edição ali. Tu olha, nossa, que pele perfeita. Tem a maquiagem, tem o filtro, tem a edição, né? Tem muita coisa ali que vocês têm que levar em consideração e não se comparar. O importante é, tu quer se comparar, quer mudar, quer fazer diferente? Faz por ti, se compara contigo mesmo com o que tu era ontem ou alguns dias atrás, sabe? Porque é muito real, assim, ó, o quanto às vezes tu acompanha, vamos supor ali, uma blogueira e tal. Eu digo por mim mesma, né?
quando eu iniciei, assim, nesse negócio das maquiagens ali, tinha uma pessoa que eu acompanhava muito, mas eu tava me reencontrando, aquela coisa toda, e eu ficava, poxa, mas o meu esfumado não fica tão bom quanto o dela. Por que que não fica, tipo, aquele degradê, assim, tão direitinho? E eu não me liguei que, tipo assim, ó, as fotos que ela postava e o vídeo tinha toda uma edição. Eu tava vendo ali a olho nu, aquela coisa toda. E daí isso quis começar a me murchar pra eu não fazer mais, porque eu não tava fazendo direito. E daí quando eu olhei desse outro ângulo, não, tá, pera. Tem um quê ali, por isso que o meu não tá igual o dela, entendeu? Então, querer fazer igual, se igualar alguém em qualquer aspecto que seja, é bem complicado e isso muitas vezes pode fazer querer desistir de uma coisa ou repensar, achar que tu não é bom o suficiente pra isso. Então, esse tipo de assunto, como vocês. A gente começou com um assunto, mas que engloba muita coisa, que a gente acaba não pensando, não falando, e que acaba atrapalhando muito a nossa vida. Essa questão da gente se distanciar de quem a gente é de verdade faz com que, às vezes, a gente mude até de carreira. A gente deixe de fazer algo que a gente realmente gostaria de fazer, que nos daria prazer para fazer outra coisa. Então, com o tempo, isso fica pesado demais. Parece uma coisa simples, mas é muito complexo. O quanto isso nos pesa depois de um tempo. Para mim, pesou bastante. E como eu disse, claro que eu passei por essas fases, mas eu carrego traumas. E tô sempre prestando atenção. Porque em alguns momentos eu tenho que lembrar que eu tenho que voltar para mim mesma com carinho e me acolher, que é muito importante. Acho que nós mulheres, a gente tem essa coisa, a gente acolhe os outros, a gente resolve problemas dos outros, a gente para cuidar de coisas dos outros, mas às vezes a gente não se permite parar 5 minutos do nosso dia para dar atenção para alguma coisa que a gente está sentindo, para alguma coisa que a gente pode fazer de autocuidado. E a gente tem o pior problema disso tudo, é a dificuldade de dizer não, né? Então, isso também acaba com que a gente se perca da gente mesmo, porque às vezes a gente está dizendo não para sim para outra pessoa e dizendo não para nós mesmas. E isso vai pesando também. Então, vocês têm que lembrar que o importante, independente do que vocês decidam para a vida de vocês, é que vocês estejam se sentindo bem dentro daquilo ali, dentro do que pode ser, né, do possível. Ou seja, se eu sou mãe, eu não posso deixar de ser mulher. Se eu começar a só ser mãe, esse peso vai ficar muito, muito grande para mim e vai ser grande também para o meu filho. Porque daí a gente começa a viver só em torno do filho e depois ele vai crescendo e vai ficando pesado para ele. A gente vai meio que passando esse peso para o nosso filho. Então, é a mesma coisa dentro de um relacionamento. A gente vai colocando esse peso no nosso parceiro, na nossa parceira. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E eu acho legal a mãe Tamara falar sobre essa questão, porque, para vocês verem, eu sou muito próxima dela há muitos anos, mas eu todos os dias, em alguns minutos, eu paro, nossa, como é que a Tamara consegue fazer tudo isso? Porque a Tamara tem a Lorena, que é linda, maravilhosa, mas a Lorena é autista, nível 3. Nível 3, a Lorena, além do autismo, ela é deficiente auditiva, ela tem atraso no desenvolvimento psicomotor. E eu gosto de ser muito sincera com vocês. No começo, quando veio tudo isso, né? Que, tipo assim, não veio uma coisa de cada vez, foi uma explosão, tipo, pá! E aí, muitas pessoas, né, e muitas mães gostam muito de dizer que viveram o luto do diagnóstico. Eu posso dizer que eu não tive esse luto do diagnóstico. O que eu tive foi o alívio do diagnóstico. Porque desde que a Lolo teve a meningite, que daí deixou sequelas, o autismo já era dela, né? Eu achava ela estranha. Eu pensava pra mim assim, e tá tudo bem, gente, vocês pensarem dessa forma, né? Principalmente mãe, assim, que se culpa por tudo, tudo é errado, tudo é isso, tudo é aquilo. E não, a gente continua sendo ser humano, a gente continua sendo mulher, mas principalmente ser humano. Que às vezes a gente esquece até disso, né? A gente foca tanto em ser mãe, uma boa mãe, mas assim, eu falava, meu Deus, essa criança é alguma coisa estranha.
Não é possível que, tipo assim, que isso seja normal, ou porque muitas coisas ela não acompanhava, sabe? As outras crianças que a gente tinha ali no convívio. E eu dizia, tem alguma coisa estranha. E daí eu entrei, eu foquei nisso, que eu ia achar o que ela tinha, porque não era possível, sabe? Aquilo tava me incomodando e me pesava, porque daí parecia, tipo, bah, minha filha tem 6 meses e ela não senta. E as outras sentam. A minha filha tá com 8 meses e não engatinha. Os outros engatinham. Tá, o que que eu tô fazendo de errado, sabe? Isso já vinha, puxava ali pra culpa da questão da mãe, que não tava fazendo direito, aquela coisa toda. E quando, na verdade, era uma questão dela, entendeu? Das especialidades que ela tinha. E com o tempo isso foi ficando leve, fui conhecendo outras mães, o que é muito importante. Se tu tem um filho com alguma especialidade, tenha contato com outras mães, porque uma dica leva a outra, sabe? Vão se ajudando, isso é muito importante. Nem sempre tu vai conseguir todas as terapias, todas as coisas que a tua criança precisa, né? Ou o adolescente, enfim, ali que tu cuida. E nem sempre tu vai conseguir levar ele em todas as consultas, às vezes tu vai te atrasar, às vezes tu vai esquecer, às vezes tu não vai conseguir ir por algum motivo, né? E nem o estímulo em casa, né? Isso era uma coisa que eu me culpava bastante de não conseguir fazer o estímulo da Lorena em casa, como eles pediam, né, nas terapias. Porque em vez de estar estimulando ali ela mexer com a tinta, eu precisava atender uma cliente ou eu precisava dormir por 10 minutos, né? Porque o sono da Lorena é uma coisa bem complicada, assim. E quando eu consegui ver isso com mais leveza, levar isso de outra forma, foi incrivelmente melhor, porque eu consegui ver as coisas com mais facilidade, com mais amor e entender que tá tudo bem se hoje eu não pintar com a Lorena e a gente dormir. Tá tudo bem se hoje a Lorena não ir na terapia. Amanhã ela vai, semana que vem ela vai, e isso não vai, tipo, prejudicar ela num nível absurdo, sabe? Obviamente, se ela não fazer sempre, prejudica. Mas tá tudo bem a gente errar e não conseguir fazer tanto as questões dela, quanto num geral, sabe? E eu sei que isso é uma coisa que pesa muito, assim, principalmente para quem tem, né, as crianças especiais ali, ou não criança, às vezes cuida de já um idoso, um adulto, um adolescente. E é uma coisa que eu converso bastante com a Dinda também, né? A Dinda é minha Dinda, vocês já sabem disso. Sobre, tipo assim, às vezes eu falo pra ela, nossa, hoje eu só queria dormir. Eu não vejo a hora de chegar à noite pra mim dormir. Porque, tipo assim, foi tanta coisa, foi tanto isso, sabe? E tá tudo bem vocês falarem isso, botar pra fora isso, né? Porque aquilo que tu vai guardando, 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 principalmente quando não é uma coisa positiva, isso vira doença. E aí tu fica doente. E aí como é que tu vai fazer tudo que tu precisa fazer? Mesmo que tu não faça tudo, né? Não dê conta de tudo naquele dia, tu ainda precisa fazer. Então é muito importante vocês tratarem isso, cuidar disso, não só de forma espiritual, como é o assunto que a gente traz aqui, que tem os rituais, tem os axés, tem os banhos, né? Tem a conversa com a secretária ou um jogo de cartas onde tu mais conversa, né, ali com a gente como mãe, e a gente dá conselho, dá instrução, mas vocês cuidarem psicologicamente, né? Cuidarem às vezes com medicação, às vezes é necessário, né? E darem importância para isso, porque se tu não estiver bem, como que tu vai cuidar do teu filho? Se tu não estiver bem, como que tu vai dar o auxílio pro teu companheiro? Se tu não estiver bem, como que tu vai fazer por ti mesmo o que só tu pode fazer? Então é muito importante vocês levarem a sério esse assunto e se tratarem tanto de forma física quanto de forma espiritual. Então esse episódio foi para dividir um pouco com vocês nossas histórias, trazer para vocês muitas coisas que a gente atende, né, nosso atendimento diariamente, mas principalmente para ajudar vocês a voltarem para vocês mesmas, né? Voltem sem culpa. A gente vai sempre estar ajudando vocês nesse processo, com a parte religiosa, com a parte da espiritualidade e com os conselhos, com as conversas, como a mãe Tamara falou. Mas não se abandonem, né? Não se sintam sozinhas nesse processo. A gente vai estar sempre junto. E eu sempre disse, desde o início do atendimento, a espiritualidade caminha junto com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E eu aprendi isso com as pombagiras. Muito se fala, né, sobre pombagira, como elas são, o que elas são, mas o que elas são de verdade são a própria essência feminina. É o que elas são.
E é o que elas nos ajudam. Elas ajudam para que a gente consiga se amar, se olhar, e elas nos acolhem, que para mim foi muito importante toda a minha caminhada religiosa sempre. E eu quero que vocês tenham isso com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e que vocês entendam que vocês não estão sozinhas. Tá se sentindo perdida, tá se sentindo desnorteada, não sabe por onde começar? Chama a gente, chama as secretárias da Mãe Mila, chama as minhas, né? Fala, olha, é isso, eu preciso de ajuda, eu não sei por onde começar. A gente consegue te dar ali um norte, ó. Vamos começar por aqui, de uma forma leve, de uma forma fácil. Mas lembra que tu ainda tá ali dentro e que a gente pode despertar o que tá guardado e a tua melhor versão. Não só despertar, como te ajudar a caminhar, a chegar até lá. Através da espiritualidade, através de conselho, de orientação. Tu não tá sozinha, a gente vai continuar aqui, te puxando a orelha também, tá? E a gente vai deixar na descrição do episódio todos os banhos que a gente citou aqui. A gente vai deixar também os rituais que a gente faz gratuito, tá? E aí vocês digam se vocês gostaram. É importante pra gente. Podem comentar no episódio mesmo e lá no Instagram. É importante também, tá? Tu deve conhecer alguém que tá se sentindo assim. Seja tua amiga, tua irmã, tua prima, tua mãe, né? Compartilha esse episódio com ela, né? Mostra pra ela que sim, ela não tá sozinha e que a gente pode dar essa volta por cima juntas, tá? Então compartilha com quem tu acha que precisa ver isso também e assista quantas vezes for necessário até que tu entenda que tá tudo bem não dar conta de tudo e que tu não tá sozinha. Então, esse foi mais um episódio do nosso Macumbice Podcast e eu espero que vocês tenham gostado muito. Beijo! Beijo, fiquem bem, ficam felizes e macumbice!